Ok. Bom, então vamos lá. Eu vou olhar para quem está aqui na plateia só para manter o contato e vocês, se não estiverem me ouvindo, vão falando. Ousei modificar um pouco o nome dessa aula. Conrado, você marca meu tempo? Tem um relógio. Obrigada. Saúde materna no Brasil, o desafio de não deixar ninguém para trás, para a gente poder olhar a mortalidade materna para além do momento do óbito. Eu acho que essa é uma reflexão importante que a gente precisava fazer e gostaria de fazer junto com vocês. Só para apresentar, quem estava na mata já viu esse slide, é um orgulho falar em nome do Ministério da Saúde para esse departamento. Nós nos encontramos durante a pandemia de Covid-19, eu também fiz uma conversa com o departamento, participei de uma sessão científica do departamento, e naquele momento a gente olhava os dados da Covid, predição, o que estava associado. Foi muito interessante poder compartilhar dados. Eu ainda estava na Organização Pan-Americana naquele momento. Então, é muita honra falar em nome do Ministério da Saúde, o Ministério dirigido pela nossa ministra Nízia. A Coordenação de Saúde da Mulher, do Cuidado Integral de Saúde da Mulher, está na Secretaria de Atenção Primária à Saúde, que é conduzida pelo nosso médico, Dr. Nésio, e o nosso chefe do Departamento do Cuidado Integral, Dr. Marcos Pedrosa, vai estar com a gente aqui até quarta-feira. Para além do organograma, porque falar de um departamento de gestão do cuidado integral para a saúde das mulheres é muito interessante. Não está na perspectiva de área temática, mas numa perspectiva de cuidado integral e junto com a área de saúde da mulher no departamento de saúde da criança, todo o curso de vida. Saúde da criança, saúde do homem, saúde do adolescente, saúde da pessoa idosa, além das práticas integrativas e das doenças transmissíveis também. Então, fazer um giro rápido aqui sobre a Política Nacional de Saúde da Mulher, só para lembrar que ela faz 20 anos ano que vem, a Política Nacional de Saúde Integral das Mulheres, sem ter tido regulamentação de qualquer outra ação do ambiente reprodutivo, do eixo da ginecologia, tendo seus focos normativos apenas no eixo obstétrico, que foi a nossa rede cegonha, que foi repristinada. Então, nessa perspectiva do cuidado integral, lembrando que a gente já tem uma política nacional que cumpre 20 anos no ano que vem, a gente olha para os ODS e fala dos compromissos que foram reafirmados a partir do não atingimento dos ODMs, e aí a gente já chega na razão de mortalidade materna, que a gente não conseguiu entregar de 70 óbitos por 100 mil nascidos vivos, tendo ainda repactuado para 30 óbitos por 100 mil nascidos vivos na Agenda 2030. Quando a gente fala de Brasil, eu queria desafiá-los a pensar. Vocês acham que existe macro-regiões brasileiras que já atingiram os ODS? Existe no Brasil macro-regiões de saúde que já têm uma razão de morte materna de 30 óbitos por 100 mil nascidos vivos? Eu digo para vocês que sim. 9 macro-regiões brasileiras, em 2020, anteciparam em 10 anos os ODS. Então, a gente já tem regiões que atingiram, mas a gente precisa olhar para as outras, das 115, 116 macro-regiões brasileiras, 9 teriam atingido, e as outras 100 e tantas não atingiram, e não atingiram muito de longe. A gente sabe que tem macro-regiões brasileiras, como a gente vai ver ao longo da apresentação, com o dobro da razão brasileira, que hoje está em 2 dígitos, infelizmente, depois da Covid-19. Como no mundo todo a gente teve uma razão de morte para 2 dígitos, de novo, que a gente já não tinha há mais de uma década. Então, para a gente falar, olhando para os ODS, dialogando com os ODS do bem-estar, da saúde reprodutiva e da mortalidade materna e infantil, como Departamento de Gestão do Cuidado Integral, falar da vida saudável, do bem-estar para todas as pessoas em todas as idades. Então, começar falando de mortalidade materna, e por isso eu ampliei um pouco o primeiro slide, o título da apresentação, pensando em conversar sobre o número de mulheres em idade fértil no Brasil. E olhar para isso é pensar o que precisamos entregar antes de discutir que a mulher está grávida. Aquela que não podia, porque tem uma contraindicação para engravidar, aquela que não desejava, ou aquela que deseja para daqui a pouco. E aquelas que não têm o direito nem de preservar o seu corpo, porque são violentadas e têm uma gravidez fruto de uma violência sexual. Então, colocar esse espectro das mulheres em idade fértil, que é crescente, que tem aí da ordem de mais ou menos 65 milhões de mulheres nessa idade projetado para esse ano, é pensar em ações para além do momento do óbito. A gente precisa pensar antes da gravidez, durante a gestação e na contracepção depois da gestação. Então, olhar aqui uma informação destacada que o Ministério da Saúde
Então, tem dois momentos em 2021 que é importante a gente lembrar, para além do rol de contraceptivos que a gente já tem incorporados na Rename, que foi a aprovação na Conitec do implante de etanogestrel para uma população recortada. Isso aconteceu no ano passado. E isso também é uma ação para redução de morte materna, porque a gente não tinha, o único LARC do SUS a gente sabe que é o DIU de cobre, e trazer o implante, ainda que na perspectiva apenas de incorporação de tecnologia, ainda não como política pública, mas já vencendo a primeira etapa desse processo, é dialogar com a necessidade de das pessoas de forma diferenciada. E só para vocês terem uma ideia de montante de recursos, só no ano passado, o Ministério adquiriu em suas várias setores administrativos, por exemplo, a área de saúde da mulher, com a área de assistência farmacêutica básica e outras áreas do Ministério, da ordem de 28 milhões de itens, de métodos, né, de quantidade de insumo, e perfazendo aí, então, 95 milhões, 51.115 reais, que foi o investimento gasto na aquisição de métodos. E aí o desafio de olhar para isso, acho que essa é a perspectiva da nossa conversa, será que esse recurso está sendo empregado nos melhores métodos, naqueles que as mulheres mais consomem? Será que a gente está dando conta ainda de atingir as necessidades? Porque o método que é bom para mim pode não ser o mesmo para a Carol, que é diferente da que a Elaine usa. Então, como é isso do ponto de vista da política pública? A gente dá conta de adquirir itens que tenham essa capilaridade, assim como são as mulheres. E aí a gente então passa, imaginando que a contracepção deu conta, obviamente que esse slide é só para disparar a discussão, mas a gente vai para um cenário que eu queria chamar a atenção e discutir com vocês, que são os serviços que fazem parto no SUS brasileiro. A perspectiva de quantidade e percentual. Eu precisava compartilhar com vocês, antes da gente discutir mortalidade, que aproximadamente 70% dos serviços de parto no Brasil fazem abaixo de 500 partos ano. Só que esses serviços, que são 70% dos serviços brasileiros cadastrados no Sistema Único de Saúde, habilitados no Sistema de Saúde, eles respondem por 70%, por mais de 70% do volume de partos no Brasil. O que isso tem a ver com mortalidade materna? Será que o tamanho da maternidade é determinante de óbito no nosso país? Será que o volume de parto determina óbito no país? A gente tem os gestores aqui, gestor do departamento, gestor da superintendente aqui na área. O que significa a gente dizer que o local é seguro para parir e para nascer nas maternidades brasileiras com esse volume de parto? Será que as nossas equipes estão prontas, fazendo esse volume de parto para responder às urgências que determinam causa direta de morte materna? Será que a gente tem condição de tripular, eu uso esse termo, de tripular esses hospitais, esses lugares que fazem parto, com equipes completas, com pediatra, com enfermeiro obstetra, com ginecologista, com anestesista 24 horas? Certamente que não. A gente não dá conta, vocês vão ver a dispersão desses serviços no Brasil. Sabe que a gente tem sangue nesses lugares? O que determinantes de estrutura existem que podem definir ou não óbitos maternos? Então, eu chamo a atenção de vocês aqui para um slide da razão de morte por volume. Vamos fazer essa discussão sabendo que volume não é um único determinante, mas que volume é um determinante importante. Maternidades que fazem muitos partos também podem não estar dando conta, são aquelas maternidades que a coisa gira no automático, assim que a gente fala. Então, a gente precisa olhar. O Brasil perpetua uma dicotomia de maternidade de risco habitual e de alto risco, e a gente sabe que talvez uma maternidade de risco habitual, com muito volume, ela começa a se tornar uma maternidade em que a gente precisa tratá-la diferente. Ela não tem alto risco no seu perfil de cuidado, mas ela tem um volume que me imprime uma necessidade de cuidado. E aí pensar que, por exemplo, as regiões do Brasil, olhando a média de Brasil, a barra mais escura, do rosa mais escuro, é de quem faz menos de 500 partos, a barra mais clara é quem faz acima de 1.000 nascidos vivos, ok? E aí a gente vê a quantidade no Brasil é muito maior, como a gente já tinha falado, e o risco, né, de morrer potencialmente aumentado de morte materna nesses lugares. Na média Brasil, o risco de parto é 4 vezes maior. O risco relativo de morte materna é 4 vezes maior na média Brasil se a mulher for parir num serviço que faz menos de 500 partos.
Mas isso na região Nordeste chega a ser 6,6 vezes maior o risco relativo de óbito só na variável volume de parto. Vou abrir, então, as regiões rapidamente, que o meu tempo, ok. Aqui pelos estados da região Norte, a gente vê que em Roraima, que é um lugar que tem uma razão de morte aumentada, que tem desigualdades, aqui eu não vou nem entrar nas especificidades dos territórios brasileiros. A gente sabe que a cena do parto no Brasil ela é muito diversificada. Não sei se todos conhecem essa informação, mas o Amapá tem um desenho de rede em que os partos de risco habitual acontecem nas unidades mistas. É aquela mesma equipe que atende uma porta de unidade mista que atende a gestante de risco habitual enquanto desenho de rede. E aí uma única maternidade de referência na capital dá conta daquilo que não é o risco habitual das gestantes ou as intercorrências daquelas que não tinham predição ou fator de risco para complicações relacionadas ao parto. Então, a gente olha que o risco relativo de mortalidade materna em Roraima é da ordem de 22 vezes maior do que de outra mulher. Isso quer dizer que uma brasileira ou uma pessoa, uma cidadã do Brasil tem um risco maior de morrer devido ao lugar que mora. Isso não é só no Brasil. A gente já ouve isso há algum tempo, mas isso dá um pouco de concretude para a nossa discussão. Então, na região Nordeste, a gente tem também aqui os estados do Nordeste, e se a gente puder olhar, aqui o Piauí, por exemplo, tem um risco relativo de 6,7, Pernambuco, 17,8, Rio Grande do Norte, 18. Isso precisa nos levar para discutir mortalidade materna numa outra perspectiva, não apenas dissociada, mas de um ponto de vista de definir determinantes de óbito nos nossos territórios de forma diferente que um país como esse. Não dá para fazer uma política direcionada apenas como se tudo tivesse acontecendo nas capitais ou tivesse acesso. Não, me permito não falar, então, das distâncias, dos deslocamentos das mulheres. Uma coisa é pegar uma rodovia, outra coisa é pegar um barco, uma hidrovia, outra coisa é não ter como pegar, outra coisa é estar dentro de uma aldeia e ter uma urgência, por exemplo, de uma indígena aldeada, ou ter uma urgência de uma indígena de área urbana. O que significa o acesso dela nas maternidades do território, mesmo ela estando aqui, mas o que significa receber essa mulher na sua plenitude, né, em tudo que ela representa para o sistema, fora do tradicional que a gente está acostumado a pensar. Então, região sul, ok? Então, nascer no Rio Grande do Sul, 1,9 o risco relativo de morte. Santa Catarina tem aqui 4,3 de diferença, mas observem o Rio Grande do Sul, a região sul do país, na seguinte perspectiva. Um desses estados tomou uma decisão deliberada em CIB de fechar maternidades que faziam menos de 300 partos por ano. Se a gente falar quanto é 300 partos por dia, gente, é manter uma equipe para fazer um parto a cada 3 partos. Não, gente, fazer 300 ano. É menos de 30, menos de 20, é 20 por mês. É um a cada 2 dias. Então, se a gente for fazer essas contas, e aí o Estado toma essa decisão, ok, mas se a gente tomar a decisão de fechar tudo que é abaixo de 500 partos ou de 300 partos, como não reconhecer como um serviço, a gente vai fazer o quê nas regiões de vazio? A gente vai dizer para a mulher que o acesso dela, que já estava a 400 quilômetros, agora ele passou a estar a 800 quilômetros. Mas a gente também tem que falar o quê para a equipe que está a 800 quilômetros, que ela tem que vir dar plantão e garantir aqui. Então, falar de mortalidade materna também tem que dar um olhar para isso tudo, senão a gente desenha ações para o enfrentamento das urgências hipertensivas, ações para o enfrentamento da sepse, das infecções, das hemorragias, mas a gente tem que pensar que lugares isso está acontecendo, quem que está assistindo. Então, vamos olhar a região de vocês, os pontinhos azuis são locais com mais de 480 partos, que foi o corte nessa prospecção que a gente fez, vamos trabalhar com 500, ok? E os vermelhinhos ou laranja, como aparece para vocês, são menores. Olha São Paulo, só para vocês terem uma ideia, pelo tempo eu não vou passar o Brasil todo, tá? Mas olha o que é isso no Espírito Santo, olha o que é isso no Rio, olha vocês aqui, vou dar um zoom em vocês, ok?
Como é o nome da DRS? Vocês, onde é que vocês estão? 13, 13. Ela está na raça. Tá, então, tudo aqui tudo está no nome de rádio. Tá 7, 8, aqui está todo em Brasil. Isso. Então, vamos olhar aqui. O que a gente tem? Se a gente falasse hoje, não é seguro para nascer e parir, não é bem tripulado, a gente não consegue fixar profissional, não dá para discutir protocolo, não dá para fazer isso, ok? Eu olho e digo, bom, vai sobrar só o que é azul. E isso quer dizer o quê com a perspectiva da mulher? Isso quer dizer o quê olhando para a mulher? Por isso a gente tem que falar das ações que estão na rede como um todo, para além do ponto de nascimento e de parto. De parto e nascimento. A gente precisa falar que essa mulher precisa ter ações de linha de cuidado que outros pontos deem conta, porque, felizmente, se essa é a situação de parto, felizmente a situação da APS é diferente. A gente tem uma APS que já está distribuída nos 5.000 e tantos municípios que a gente tem no país. A gente tem uma situação de APS que pode ser ampliada em termos de, não só de territorialização, mas de diminuição de população adstrita para fazer um cuidado mais centrado no território, com menos pessoas associadas a essa equipe, e aí a gente tenta, então, tirar do momento do parto. Mas o momento do parto é hospitalar. Então, a gente tem que ter ações que garantam mais próximo da mulher, mas sabendo que isso define ou não. Número de consultas de pré-natal define ou não mortalidade materna. É outra reflexão que eu quero fazer com vocês. E antes de apresentar esse recorte para além do momento do parto, eu trago esse slide apenas para dizer que cuidado centrado nas necessidades das pessoas é enxergar para além de ver. É eu, como profissional, saber que uma cadeira a mais no meu consultório dá a possibilidade de trazer a parceria dessa pessoa gestante para dentro do pré-natal, mas não é só permitir que chegue, que já é um avanço, mas é dialogar com essa necessidade. Olhar para as mulheres, por exemplo, que têm deficiência auditiva. O que é fazer o pré-natal de uma mulher que não te ouve? Porque se aquelas que te ouvem, a gente não sabe se a gente está conseguindo comunicar, imagina aquelas que não ouvem a tua voz. Como que a gente fala disso? Como é que a gente fala de receber uma mulher com a parceira dela, um casal de mulheres lésbicas, que ela diz, eu quero fazer relactação, eu quero tentar ter produção de leite na gestação da minha companheira, porque eu quero aumentar o nosso filho. A gente precisa olhar que esse é o casal que está na minha frente, essa é a família que chegou para o pré-natal. Eu preciso olhar para as mulheres que fizeram uso de métodos contraceptivos para deixar o seu momento reprodutivo lá na frente da sua vida, depois que ela já trabalhou, já estudou, ou ela não teve essa condição. Então, a gente precisa olhar e o nosso cenário de cuidado integral é tão desafiador quanto antes, é mais a cada dia, nos desafia nos nossos saberes, na nossa capacidade, plasticidade de entender outras perspectivas de vida que não a minha, e isso nos cenários brasileiros de forma mais ampliada. Então, vamos olhar o determinante do óbito dentro do componente pré-natal. Aqui, número de consultas, a barra azul 1 a 3, a barra laranja 4 a 5 e 6 ou mais consultas. A gente vem num progressivo de aumento de pessoas com mais de 6 consultas, ok, fechamos 22 com mais ou menos 30% da população fazendo 6 ou mais consultas e diminuindo aquelas que não têm nenhuma consulta. Eu preciso perguntar, será que o que morre é o que está nos 70% que não faz consulta de pré-natal? Talvez o que morre pode ser, mas o que tem morbidade e outras doenças associadas pode ter feito 6 ou mais consultas. Para dar um exemplo rápido, sífilis. Sífilis congênita em mulher que tem 6 ou mais consultas, diz que eu fiz 6 vezes, olhei para ela, recebi ela, mas não tive capacidade de entrar. Mulheres que chegam com histórico de registro de pressão normal em todas as gestações, em todas as consultas, a mesma pressão, a gente precisa pensar, será que só repetiu esse número ou verificou mesmo? Mulheres que têm identificado no cartão de pré-natal aumentos pressóricos e a gente não fez nada, mandou para casa, calma aqui, vai para casa, calma aqui, vai para casa, ela bate com pré-eclâmpsia na urgência. Então, o número de consultas de pré-natal não é um indicador que pode ser visto só como um número, a gente precisa falar da qualidade dessas consultas de pré-natal. Então, nascimentos no Brasil sem nenhuma consulta.
Nenhuma, vamos abrir a lacuna da nenhuma consulta. Ok, é uma curva que tem uma tendência de queda, mas a gente ainda tem 50 mil gestantes no Brasil que não fizeram nenhuma consulta. Preciso falar para vocês, vocês são especialistas, que são mulheres que são adolescentes, são pretas e têm um perfil muito característico que a gente não pode deixar de considerar, porque é essa que está escapando. Então, agora, o que tem a ver número de consultas e mortalidade materna? Quanto menor o número de consultas, maior a razão de morte. Então, essa prospecção que a gente fez mostra que dos 38 mil casos de mulheres, de pessoas com pré-natal, em até 2 consultas, 81 não morreram. Isso dá 200 de razão de morte materna. Mas aquelas que tinham 7 ou mais consultas, que era um N muito maior, lembra que a gente viu como esse N está aumentando? 606 mil mulheres, 433 foram a óbito. Isso me deu uma razão, obviamente, o número de nascidos vivos dilui, de 70% por razão de morte materna. Mas olhar que 433 mulheres com 7 ou mais consultas morreram, a gente não pode achar que isso é um bom indicador, porque o número de nascidos vivos dilui. Então, a minha ideia aqui é dialogar com vocês nessas perspectivas, porque essas mulheres são as que a gente acha que está tudo bem, que fizeram um bom pré-natal, pelo menos do ponto de vista de número, né? E aí eu queria ir aprofundando e já encaminhando para a gente fazer as nossas discussões, deixando aqui os dados que saíram no boletim epidemiológico, que traz vigilância e assistência. Ele foi publicado no 8 de maio pela Vigilância do Ministério em associação com a nossa secretaria, que fala do perfil sociodemográfico dessas mulheres, dizendo que pré-natal inadequado a gente tem na variante raça-cor, que as pardas têm muito mais pré-natal inadequado, por exemplo, que as brancas, que as pretas e pardas têm menos pré-natal em quantidade considerada adequada, porque inadequada é aquela que não faz. Então, 60% nesse ano são de mulheres que se declararam brancas, pardas ou negras. Percentual de cesariana, para a gente dar um giro, então, aqui de 2014 a 2021, de acordo com raça, que as mulheres se declararam pretas ou pardas têm maior incidência de cesariana. Esse gráfico é SUS ou é... Não, esse gráfico é SUS. É o boletim epidemiológico que saiu em março, a saúde da mulher brasileira. Esse gráfico é SUS, tá? Número de óbitos maternos declarados. Então, para a gente ir encaminhando para o final, aqui é um número absoluto de óbitos. E aí a gente precisa falar aquilo que a gente sempre fala. Quem me ouve falar, já ouviu falar isso. Não dá para falar esse número, 2.900, 1.200 mulheres que morreram, 600 mulheres que morreram, como se isso fosse um indicador que a gente estivesse contando simplesmente um número. Isso são histórias, são vidas, era o amor da minha vida, era minha filha, minha irmã, a minha companheira, que ficou pelo caminho num momento que não estava vivendo uma doença incurável. É evitar aquilo que é evitável, é não tolerar aquilo que é previsível, aquilo que tem predição e aquilo que está mostrando para a gente. Os dados estão dizendo, olha, morre com 6 consultas. Olha, morre quando nasce num lugar que tem baixo volume de parto, tá? E aí, só para falar das causas diretas, a gente ainda tem a hipertensão predominante como causa, maior causa de morte. E aí eu preciso falar para vocês, não posso deixar de ver o professor Ricardo aqui na sala, mas a gente tem os melhores guidelines mundiais dizendo que a gente faz predição de hipertensão verificando a pressão e fazendo anamnese, tecnologia leve, e a gente ainda não consegue fazer isso, ou pelo menos... Aqueles que fazem talvez não tenham acesso ao tratamento, ainda não está dito em nenhum manual do Ministério da Saúde que a gente precisa oferecer o que todo mundo já faz no mundo, que é fazer o cálcio e a AS para aquelas que têm predição. Será que isso é tão difícil da gente fazer? Quando a Secretaria Municipal da cidade de São Paulo estudou todos os prontuários numa série histórica de todas as mulheres que receberam sulfartação, descobriu que mais de 60% eram assistemáticas, cada um fazia de um jeito, por um tempo, com uma dose diferente, uma manutenção diferente, um esquema diferente. Será que isso é determinante de óbito? É dessa perspectiva que eu queria conversar com vocês. E aí, o último slide para a gente falar, então, esse aqui também está lá no mesmo boletim, quando a gente olha mulheres que morreram no ano de 2020, segundo a idade,
As que mais morrem estão aqui entre os 18 e 21 anos, 25 anos, 30 anos. As pardas e as pretas morrem mais, as solteiras morrem mais, e a escolaridade é aquelas que estudaram entre 8 e 11 anos. Isso não é pouco estudo no nosso Brasil. Então, as que morrem não são aquelas que não sabem nada, aquelas que também sabem alguma informação, não têm condição de manifestar, talvez, os seus direitos, de falar do que elas decidiam. Então, eu queria finalizar dizendo que o desafio de reduzir morte materna, o desafio de fazer um cuidado integral, um cuidado de qualidade, e também o desafio de promover a vida com justiça reprodutiva, porque esse também é um passo importante para reduzir morte materna no nosso país. Muito obrigada, conto com todos e todas para esse desafio, fico sempre à disposição, agradecendo a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada.